Fala rapaziada, tudo beleza? Hoje na saga Minerar até o Fim, falaremos da queridinha da mineração dos BR, a Ergo, no algoritmo Autolicus 2. A Ergo ela foi fundada em 2017 e projetada para operar contratos inteligentes de forma parecida aí com o Ethereum e outras moedas neste meio, contudo com tecnologias em seu back-end, diferentes, como permitindo multisigs, parachains, sidechains, time epoch, oráculos e etc. Então DeFi, dApps, NFTs, DEX, blockchain games são e podem ser uma realidade aí na rede da Ergo. Seu time de desenvolvedores é conhecido, alguns inclusive participaram de grandes projetos aí como NXT, Waves, ScoreX, o que acaba gerando bastante expertise aí no assunto. E eles consideram seu protocolo como a terceira geração de blockchains. A primeira geração, pessoal, são aquelas moedas como o Bitcoin, que é uma reserva de valor confiável e mantido todo o seu registro aí em um livro público de transações. A segunda geração são aquelas moedas com implementação de contratos inteligentes, como o Ethereum, por exemplo. Já a terceira geração são moedas que têm os mesmos recursos aí da primeira e segunda geração, contudo agora focam em resolver problemas de congestionamento e escalabilidade aí da rede, que é o grande calcanhar de Aquiles de muitas moedas, Mas a Ergo, através das tecnologias que estão sendo empregadas aí no seu protocolo, ela tem capacidade para alcançar aí este objetivo. Isso já é mostrado, por exemplo, na eficiência e na velocidade das transações da Ergo, que ao utilizar o modelo chamado EUTXO, permite, por exemplo, a realização de 10 mil transações de uma única vez por conta deste sistema a um custo muito baixo aí de taxas da rede. Isso é só um exemplo de tecnologia, pessoal? Temos muitas outras aí que estão sendo empregadas na Ergo. É interessante ressaltar que a Ergo, ela possui um sistema de governança chamado de prova de voto, onde qualquer atualização que for acontecer em sua rede é necessário ao menos 90% da taxa de aprovação. E esta aprovação provém de mineradores, pools de mineração. Pode-se dizer até que esse sistema é interessante e não é interessante ao mesmo tempo, pois mineradores, dependendo, podem votar pensando apenas na rentabilidade da mineração da criptomoeda. Tanto é que os desenvolvedores já propuseram muitas atualizações no passado e acabaram sendo rejeitados aí por conta deste sistema de votação. A Ergo ela possui um sistema deflacionário de emissão de moedas, que iniciou com a emissão de 75 ergos por bloco minerado. Hoje a recompensa do bloco já está em 63 ergos e a cada 3 meses tem uma previsão de reduzir 3 ergos desta recompensa. E estima-se que em no máximo 6 anos todas as ergos sejam emitidas. Só que hoje nós temos a EIP 0027, uma atualização que poderia contornar de alguma forma essa situação, reduzindo a recompensa do minerador e alocando para um caixa que poderia manter aí uma rentabilidade para o minerador por pelo menos mais 20 anos. Contudo, nada atualizado na rede principal ainda. A Ergo opera no algoritmo Autolicus 2 e trabalha no consenso do Proof of Work, prova de trabalho, podendo ser minerada através de placas de vídeo hoje de pelo menos 3 GB de VRAM, possivelmente até outubro de 2023. Isso aí acabe mudando, passando os 3 GB de VRAM, o DAG size aí da Ergo, e ela não pode ser minerada por ASICs, ou seja, máquinas específicas de mineração, hoje não operam no algoritmo Autolicus 2. O overclock utilizado para a mineração da Ergo, você pode encontrar em sites como HashRate.NO, Rafatec, Juliano Caju e por aí vai. Normalmente o overclock para a Ergo, nós reduzimos um pouquinho a frequência dos core e a disponibilidade de energia aí para a placa de vídeo, no caso o TDP e o Power Limit, e aumentamos um pouco a frequência das memórias. E vale destacar que a Ergo, além da queridinha aí para os BR, agora está virando a queridinha para a gringa também, por conta aí da eficiência do algoritmo Autolicus 2. Nessa imagem do HiveOS, notem que as placas elas trabalham muito frias, com temperaturas e um consumo energético muito menor do que moedas aí no algoritmo Calpool e Ethash. Por exemplo, minerando a Ravencoin no algoritmo Calpool, as placas de vídeo e as RX 480 de 8 GB ficaram em uma temperatura entre 54 e 64 graus com fuzz a 80% e estimando um consumo de 543 watts. Minerando o Ethereum, ficaram entre 48 e 55 graus com os fuzz em 80%, consumindo estimadamente aí 415 watts. E minerando a Ergo, as placas ficaram entre 44 e 49 graus com as fuzz em 80%, com uma estimativa de consumo de 349 watts. Lógico, pessoal, o consumo na tomada é maior do que o consumo aqui representado no HiveOS, mas podemos ver de fato que o algoritmo Autolicus 2 ele é muito eficiente. Um ponto que vale destacar
é aquela limitação da hash rate imposto pela NVIDIA, o LHR aí nas placas RTX série 30. Dependendo do modelo da placa de vídeo, pode acontecer uma limitação aí, né, no Ergo também. Por mais que a NVIDIA não falou em limitar toda a atividade da mineração, apenas o algoritmo ETHash, o algoritmo Autolicus 2, aparentemente em alguns modelos aí de placa de vídeo, foi afetado mesmo que pouco. Provavelmente por conta da forma que o algoritmo Autolicus 2, né, dispõe da placa de vídeo. Mas não é algo generalizado, tem muitos modelos aí que não tiveram impacto na mineração da Ergo, mesmo sendo a RTX série 30 com LHR. Esse aqui é o site oficial da Ergo, pessoal, ergoplatform.org. Nele você encontra diversas informações aí acerca do projeto, principalmente para quem vai minerar ou até investir aí a nível de protocolo, né? Ele possui uma série de publicações também aqui, ó, na aba documentos. Vocês podem ver aqui, ó, que nós temos o white paper, que basicamente aí são todas as informações acerca do projeto da Ergo. Inclusive nós temos aqui um roadmap que ainda está em progressão, que ainda está em ascensão, ou seja, tem muita coisa aí para ser lançada ainda na rede da Ergo. E para quem quer consultar aí o blockchain da Ergo, nós temos aqui o explorador de blocos. Aqui você consegue saber todas as transações que ocorreram na rede, a recompensa de cada bloco, quantas transações que ocorreram por bloco, a quantidade total de Ergos em circulação, quantas Ergos, né, que serão emitidas, o hash rate da rede e várias outras informações aí que são importantes. A exchange que nós iremos utilizar para a mineração da Ergo será a Coinex. Nela eu consigo trocar a Ergo por várias outras moedas, principalmente se for via swap. A taxa para essa conversão é no mínimo 0,2%. Eu falo no mínimo porque existem formas aí de você estar reduzindo a taxa a ser paga. Mas temos várias outras exchanges aqui, como por exemplo a TradeOgre. A TradeOgre é a exchange que eu estou utilizando, né, para guardar as minhas Ergos. Porém, eu estou pensando em transferir para uma carteira fora da exchange. Inclusive, como carteira fora da exchange, nós temos aqui a Yoroi. A Yoroi é uma carteira igual à MetaMask, né? Ela fica aqui, ó, como uma extensão do navegador. Bom, aqui eu estou no site do CoinMarketCap. Notem que a Ergo está na posição 311 de acordo com a sua capitalização de mercado, que está na casa dos 149 milhões de dólares. Ela está custando em média de 4,68 dólares. Caiu bastante seu valor, né? Perto do que já foi em 2021. O volume transacionado dessa moeda nas últimas 24 horas subiu 164%, alcançando 4 milhões de dólares. O fornecimento total de Ergos a serem emitidos são 97 milhões, e aqui eles falam, né, que o fornecimento circulante, né, a quantidade de Ergos circulantes que foi verificada de fato pela equipe do CoinMarketCap são 32 milhões. Contudo, se nós olharmos aqui no site do Ergo Explorer, pessoal, eles estão falando que está circulando aqui 53 milhões. Aqui no CoinMarketCap nós podemos identificar também aqui, ó, que o reportado pela equipe do projeto foram 53 milhões. Isso quer dizer que provavelmente existem muitas criptomoedas fora de exchange. Aqui no histórico de preço da Ergo, vocês podem ver que em 2017 ela teve um pump muito grande, né? Juntamente com aquele boom que teve no mercado nesta época, ela foi diluída, assim como todas as outras criptomoedas, né? Quando foi acometida aí pelo inverno cripto. E agora em 2021, ela teve um novo pump por conta aí do boom da mineração. Porém, pessoal, ela chegou a valer aqui, ó, quase 18 a 19 dólares mais ou menos, no seu maior pico lá em 2021, e depois ela caiu bastante aqui o seu valor de mercado. Ela chegou a valer aqui, ó, abaixo de 3 dólares. E hoje está na casa aqui, né, dos 4,67 dólares. Então oscilou bastante o preço aí da Ergo nestes últimos anos. Quantas exchanges que nós podemos operar aí com essa criptomoeda? Nós temos aqui a Gate.io, a KuCoin, Coinex, Hotbit, Vitex, TradeOgre, né? São várias exchanges. O que eu indico caso você for escolher uma exchange para operar? Verifique o nível de confiança dessa exchange, verifique se ela tem volume e se ela tem liquidez. Por quê? Porque assim será fácil para você estar transformando as suas Ergos para qualquer outra criptomoeda. Quanto à rentabilidade da mineração, aqui no HashRate.NO, pessoal, nós conseguimos identificar, ó, várias placas de vídeo que estão rendendo mais hoje na mineração da Ergo do que em outras criptomoedas. No Atomine nós conseguimos identificar isso também. Por exemplo, aqui, ó, eu setei a minha RTX 3060 LHR V2 e a minha RX 470 de 4 GB. E notem que a moeda que está mais rendendo nesta minha configuração seria a Ergo.
Mas logicamente que isso aí varia bastante, né, pessoal? Mas neste momento que eu estou conferindo, a Ergo está tendo um bom desempenho. Aqui no Mining Pool Stats é interessante olhar com carinho para a Ergo, pois ela é a 29ª moeda da mineração com maior capitalização de mercado, dentro das mais de 700 moedas que nós temos aqui no Mining Pool Stats para serem mineradas pelas diversas formas que nós temos no mercado. Outro ponto que temos que destacar é que nós temos hoje na rede da Ergo, né, contribuindo para a sua rede, minerando essa criptomoeda, 27.270 mineradores. Então é uma moeda que tem uma certa adesão aí pelo público minerador. A pool de mineração que nós iremos utilizar para a mineração da Ergo será a Hero Miners. Por que a Hero Miners? Porque ela tem servidor BR, então o ping é baixo, fora que tem uma quantidade grande de mineradores, o que facilita bastante aí na questão da quebra dos blocos, então nós recebemos com frequência. Na Hero Miners nós podemos minerar a Ergo no modo solo ou no modo de pool. Solo nós sabemos que depende bastante da sorte, né? Então eu vou ficar na mineração em pool, ou seja, em conjunto com outros mineradores, recebendo a recompensa de acordo com a minha contribuição para a quebra do bloco. A taxa da pool é 0,9%, o pagamento mínimo aqui da Hero Miners é 0,5 Ergos e esse pagamento é efetuado a cada 1 hora de intervalo. A pool de mineração da Hero Miners tem servidor BR. Agora vamos minerar no Windows. Então clica aqui em Start. Eu vou utilizar o programa LawMiner, que nós podemos minerar com placas da AMD e placas da NVIDIA. Então vou clicar aqui no link. Vamos nos releases aqui do LawMiner. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó, a taxa para utilizar o LawMiner no algoritmo Autolicus V2, né, no caso minerando a Ergo, é 1,5%. Então essa aí vai ser a taxa de desenvolvedor do programa. Então vamos fazer download da última versão. No meu caso aqui está 1.48, né? Caso quando você estiver vendo este vídeo já estiver numa versão acima, né? Você faz download dela, 1.49, 1.50 e por aí vai. Então vou fazer download para Windows. Então cliquei aqui. Lembrando que às vezes o navegador ou o antivírus bloqueia aí, né, o download do minerador. No meu caso aqui o navegador bloqueou. Então eu vou clicar em exibir todos, manter arquivo perigoso, manter assim mesmo. Mostrar na pasta, ele vem compactado, vamos extrair. Eu vou entrar lá na pasta do minerador. Vamos lá, primeira consideração. Às vezes o antivírus detecta aqui este arquivo executável do minerador como um vírus, como um arquivo malicioso. Então você vai ter que adicionar, né, as permissões aí através do antivírus, adicionar este arquivo como exceção. Segunda consideração é que este arquivo executável é interessante que ele execute como administrador. Então clica com direito nele, propriedades, compatibilidade, seleciona aqui a opção executar este programa como administrador, aplicar e ok. E o terceiro ponto, né, é que essa pasta está cheia de arquivo. Então vou deixar apenas o executável do minerador e o arquivo batch aí para estarmos iniciando a nossa mineração. Tudo configurado, agora vamos editar aqui o arquivo batch do nosso minerador. Ele vem com essas configurações aqui, eu vou deletar tudão e vou copiar a pré-configuração que já existe lá na pool da Hero Miners. Então, copiei, colei. Beleza, pessoal, agora basta que nós mudarmos a configuração da pool, a nossa wallet e o nome do nosso minerador. Então, a pool aqui da Hero Miners tem uma pool BR, né? Então eu vou copiar ela e vou colar lá no editável do minerador. Notem que a porta é a 1180, porta 1180, tá certinho. Agora eu vou copiar a minha wallet lá na Exchange. Copiei, colei e vou colocar um nome do nosso minerador. Madness Ergo Win. Arquivo, salvar. Minerador já está configurado. Quanto aos overclocks necessários para a mineração aí da Ergo no Windows, você pode fazer de duas formas, utilizando, por exemplo, um programa acessório, né, como o MS Afterburner ou o próprio programa da NVIDIA ou AMD, ou pode fazer via linha de comando, né, no editável do minerador. Eu vou utilizar, no caso, o MS Afterburner. Os parâmetros de overclocks vocês podem utilizar sites como o do HashRate.NO, site do Juliano Caju ou o site do Rafatech. No meu caso, eu vou utilizar o site do Rafatech. Beleza? Notem que eu tenho duas placas de vídeo aqui, ó, neste computador, uma RX 470 e uma RTX 3060. Ambas já estão minerando, tá, pessoal? Mas eu já vou fazer o overclock aqui e depois eu inicio a nossa mineração. Então deixa eu fazer um overclock aqui.
Beleza, só uma consideração, notem que eu coloquei aqui, ó, uma frequência de memória de 900, porque lá no site do Rafa tá 1800 e no Windows nós utilizamos a metade, né, do que nós utilizamos em sistemas operacionais como o do HiveOS, por exemplo, né, que é um sistema aí baseado no Ubuntu, no Linux, beleza? Então agora eu vou iniciar a nossa mineração. Bom, pessoal, já estou minerando há um tempinho aqui. Como eu comecei a gravar, né? Notem que deu uma queda no hash, mas a placa está fazendo em média de 110 a 115 MHz por segundo a RTX 3060 e a RX 470 está fazendo em média ali de 51 MHz por segundo. Vamos dar uma olhada lá na pool de mineração se já reportou o nosso minerador. Então clica lá em Home, vocês vão lá embaixo em Payment Story aqui, ó, e vão colocar a carteira de vocês. Então vou copiar lá na Coinex a wallet da Ergo, colar e clique em Lookup. Vai lá para baixo e aqui já apareceu, né, o nosso minerador, ó, Madness Ergo Win. Não atualizou 100% o hash rate porque eu estou minerando há pouco tempo, né, mas já está minerando 100%. Agora vamos minerar utilizando o HiveOS. Então vou clicar aqui na minha farm. Vamos clicar em Wallet. Vamos adicionar a wallet, né, da Ergo. No meu caso já tem uma wallet adicionada, porém é da TradeOgre. Então eu vou adicionar aqui da Coinex. Então a moeda vai ser a Ergo. O endereço eu vou copiar lá na Coinex. Copiei. Colei. O nome da carteira. Create. Carteira já está adicionada. Agora vamos criar um flight sheet. Então clica aqui em flight sheet. Vamos achar a moeda. Ergo. A wallet será a que nós adicionamos, né, da Coinex. A pool de mineração será Hero Miners. O melhor servidor no meu caso foi o servidor do Brasil, depois o servidor do Canadá e depois da USA, né, que serão servidores de backup. Clique em aplicar. O minerador eu irei utilizar o Low Miner. Clica aqui em Setup Miner Config. Basicamente aqui já vem tudo pré-configurado, bastaria talvez você trocar o nome do worker name e adicionar um password, né, caso você não queira deixar o padrão aí sem nada ou X, beleza? Aqui em Extra Arguments também, né, você poderia selecionar, né, se quer minerar apenas com placas AMD, apenas com placas NVIDIA, quer selecionar as placas que estará minerando e por aí vai. Tudo certinho, clica em Apply Changes. Aqui você coloca um nome do flight sheet. Create Flight Sheet. Flight Sheet foi criado com sucesso. Agora vamos lá no Worker. Deixa eu parar aqui, né, esse Flight Sheet que está em andamento. O que eu teria que fazer agora? Configurar os overclocks necessários para a mineração. No HiveOS, você pode clicar aqui neste velocímetro ao lado da placa, clicar em Popular Presets, digitar aqui, né, o nome da moeda que você está querendo minerar, e aqui nós teremos vários overclocks aqui comumente utilizados aí pelos usuários do HiveOS. Mas também você pode utilizar o site aí como do HashRate.NO, pode utilizar o site do Rafatech, do Juliano Caju, né, que já tem alguns overclocks aí testados pelos usuários. Eu vou fazer overclock na minha RTX 2060, só para vocês verem. Então aqui, ó, 2060 para o Ergo. Ele fala aqui, ó, que o Core Clock é 1100, Memory Clock 2200, Power Limit 80 e esse é o overclock utilizado aí para RTX 2060 minerando o Ergo. Então vamos lá no HiveOS, clica aqui no velocímetro, 1100, né, de Core Clock, opa, vamos lá, 2200 de Memory Clock, Power Limit 80. O fan vai ser de acordo com a temperatura que a sua placa de vídeo está trabalhando, né? Muita gente deixa sem nada, porque aí ele fica em alto, né? Basicamente, conforme vai aumentando a temperatura da placa, ele vai aumentando, né, o fan para tentar estabilizar essa temperatura. Mas eu aconselho, né, que você deixe pelo menos aí 80%, né? E não deixe a sua placa passar muito acima dos 60 graus, beleza? Então vou deixar aqui 80, aplicar. Agora vamos iniciar o flight sheet. Clica no foguete. Aqui, ó, Ergo Hero Miners da Coinex, aplicar. Bom, pessoal, já estou minerando aqui. Vamos dar uma olhada lá na pool de mineração, né, se já reportou o nosso minerador. Lembrando que ele vai reportar, né, com o nome do meu worker aqui no HiveOS, né, já que eu não mudei o nome lá no flight sheet. Então vai ser Madness 1. Então vamos olhar lá na pool. Olha aí, ó, Madness 1 já reportou e está minerando 100%. Quanto ao dashboard aqui da pool de mineração, eu tenho várias informações interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho hash rate
corrente da minha máquina, a média das últimas 1, 6 e 24 horas. Eu tenho aqui ó, as informações quanto ao meu compartilhamento de shares. No meu caso eu compartilhei 5.805 shares válidos e 14 stale shares que não são pagos, né? Eu tenho aqui o balanço que não foi confirmado ainda, então ele precisa de algumas confirmações da rede aí para passar para o balanço pendente. Eu tenho aqui ó, o balanço pendente de 0.3304 ergos, né? Que no meu caso seria mais ou menos 1.55 dólares hoje. Eu tenho total pago já por essa pool de mineração lá para a carteira que eu estou minerando, né? No meu caso a carteira da Coinex, eu já recebi aí 0.5053 ergos, aproximadamente 2.37 dólares. Eu tenho aqui os pagamentos das últimas 24 horas, da última semana, e eu tenho a minha contribuição aqui, ó, para essa rodada de pagamento. Então eu estou contribuindo com este meu hash rate até agora 0.002%, né? É uma contribuição bem pequena, né? Inclusive aqui dá o valor mais ou menos que isso aí daria. Eu tenho aqui estimativas de ganhos, os workers que estão conectados e o histórico de pagamento. No meu caso aqui para essa carteira, eu recebi apenas um pagamento e a taxa que eu paguei para isso foi free, porque essa taxa foi custeada aí pela pool de mineração. Então olha aqui, eu recebi 0.5053 ergos. Vamos dar uma olhada lá na Coinex. Caiu para mim 0.5053 ergos, ou seja, tá caindo certinho aí o pagamento da pool de mineração, beleza? Lembrando, pessoal, que o pagamento mínimo dessa pool é 0.5 ergos, ou seja, a cada 0.5 ergos você receberá o pagamento, desde que seja dentro de um intervalo de pelo menos 1 hora. Bom, pessoal, agora nós temos que transferir as nossas ergos mineradas lá para a Binance. Porém, na Binance eu não tenho a ergo lá, né, para depositar. Então, vou ter que transformar a ergo em outra criptomoeda para depois estar transferido para a Binance. A forma que eu achei mais interessante é converter as ergos mineradas para Matic e depois transferir essas Matics lá para a Binance. Tudo isso por conta, né, das taxas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos lá em Assets, Withdraw. Busca aqui a Matic, só para mostrar para vocês a taxa que será paga. Olha aqui, ó, um saque de Matic aqui da Coinex para qualquer outra carteira, né? Nós estaremos pagando 0.0024 Matic. Deixa eu calcular só para vocês verem. 0,0024 vezes 1,49, ou seja, eu vou pagar menos de 1 cent de dólar para estar sacando aqui as Matic aqui da Coinex. Então o que eu vou fazer agora? Vamos converter as ergos para Matic e depois nós estaremos transferindo para a Binance. Então clica aqui em Swap, beleza? Vamos colocar aqui a ergo para Matic. E vou colocar a quantidade máxima que eu tenho em ergo. Então, resumindo, eu vou converter 0.5053 ergos para 1.5854 Matics e eu pagarei basicamente aqui, ó, 0.00317.415 Matics de taxa, beleza? Essa taxa equivale a 0.2% da operação. Clique em Swap. Confirme Swap. Ó, ordem foi realizada. Clica aqui em Orders. Swap Orders. Olha aqui, ó, eu estou com uma ordem aberta, ó, status trocando. Agora só vamos dar uma esperada, né, para executar. Beleza, pessoal, já foi completamente executada aqui, né, a nossa ordem de troca de ergos por Matic. Vamos dar uma olhada lá no saldo da nossa carteira. Clique em Assets, Withdraw. Vou buscar a Matic. Olha aí, ó, já entrou o saldo. O que eu vou fazer agora? Vou sacar essas Matics lá para a Binance. Então, basicamente, ó, eu vou clicar no saldo total que eu tenho. Vou copiar o endereço lá da Binance. Então, vamos lá na Binance. Clica na rede Matic, né? Moeda Matic na rede Matic. Copia a carteira. Cola. Submit. Aqui vamos digitar a autenticação de 2 fatores. Foi solicitado já, né, o saque. Ele vai pedir uma confirmação via e-mail. Confirma. Aprova. Olha aí, ó, saque solicitado com sucesso. Ó, pessoal, já caiu o saldo aqui em Matic na Binance, caiu às 15h12, demorou entre 4 e 5 minutos, né? Foi solicitado às 15h08 com 36 segundos lá da Coinex, né? Então, tudo certinho, pode enviar sem medo e Matic nós podemos converter para qualquer outra criptomoeda aqui na Binance, né? Inclusive para reais.
Uma única consideração é que para solicitar o saque em Matic aqui da Coinex, você tem que ter ao menos 0.4 Matics. Concluindo então, pessoal, o projeto foi esse. A Ergo é uma moeda bacana por conta de estressar muito pouco as placas de vídeo durante a mineração, contudo ela já sofreu alguns percalços aí quando migrou uma grande massa de poder computacional para ela. Parece-me que os desenvolvedores estão correndo e mantendo a rede com atualizações em dia, tentando expandir seu protocolo, melhorar aí seu protocolo. Mas não podemos negar o fato aí da moeda ter chegado a quase $20 em 2021 e em 2022 chegar a cair abaixo de $3 em alguns momentos. Muita gente que apostou na alta total desta moeda teve um capital bem diluído, principalmente quem não fez aí o seu preço médio. Na minha opinião, pessoal, é uma moeda que tem potencial, mas eu tenho que fazer alguns adendos. Por exemplo, esses vários vetos de atualizações que já aconteceram aí na rede, né? Ou seja, otimizações que não puderam ser feitas aí por conta de votações negativas. As reduções das recompensas dos blocos minerados. Hoje estima-se uma perda de 3 ergos a cada 3 meses. É muita coisa. E se essas atualizações aí que estão em votação realmente acontecer, pode haver uma redução ainda maior aí para a recompensa dos mineradores. E dependendo de quanto for, se a rede não for atrativa, vai deixar brecha na segurança porque os mineradores irão migrar para outros projetos. É isso, pessoal. Desejo sucesso a todos vocês e, como sempre, a modo Doom, bora minerar até o fim.